Ok, bom dia então a todos, muito bem-vindos. Agradecer bastante aí a disponibilidade de vocês, a paciência, né? Tivemos aí um atraso. Agradecer muito também a Plexus Internacional, a Interaction Plexus, por essa oportunidade, pela confiança, né? De entregar um tema tão complexo como é o PIPAP, a gente sabe disso. A nossa intenção aqui não vai ser fazer treinamento de PIPAP, sim enxergar o PIPAP como uma ferramenta como se fosse um radar mesmo, né? De antever os problemas dentro do processo produtivo. Bom, meu nome é Pedro Luiz Zan, né? Na verdade, eu sou especialista em sistema de qualidade pela Universidade de São Paulo, pela Politécnica. Estou aí no mercado desde 1984, né? Sou engenheiro de produção, minha graduação. Trabalhei sempre na área de qualidade, gestão da qualidade, gerente da qualidade, supervisor de qualidade, né? E fiz um ciclo bastante completo, porque trabalhei em empresa que fabricava componentes, depois fabricando sistemas, depois fui para as OEMs, né? Então eu passei pela Bitron, pela Ford, pela Visteon, e a minha última atuação foi como gerente América Latina da qualidade da Peugeot Citroën. Me transferi para a Plexus, saí da Peugeot Citroën, comecei na Plexus em 2013 para 2014, então já são aí 14 anos praticamente, né, que eu venho atuando nessa função de instrutor, auditor e consultor. Tive a oportunidade de passar uma oportunidade nos Estados Unidos, eu sou instrutor de auditor líder, fiz lá uma passagem de 6 meses, dando aula lá em Southfield, na sede da IATF. Então, foi uma experiência espetacular. Tenho como as habilidades principais, lógico, né, qualidade automotiva e com todas as suas ferramentas associadas, CMEA, PQP, MSA, CEP, PIPAP. Ok, turma? Lembrando um pouquinho, a maioria de vocês conhecem a nossa empresa, a Plexus está situada lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos atuando nessa área automobilística. Com isso, ela se expandiu praticamente em todo o globo. Então, onde você imaginar uma operação automobilística importante, vai ter lá um escritório da Plexus para dar o suporte necessário. Tem na África do Sul? Tem na Polônia? Tem em toda a Europa, tem na Ásia. Então, na China, lógico, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte. Aqui no Brasil, com o nome de Interaction Plexus, a gente também já tem mais de 30 anos de mercado, a gente está situado aqui em São Paulo, e temos alguns escritórios regionais para facilitar a logística, para facilitar, muitas vezes, um treinamento presencial, no sentido, sobretudo, né, próxima da Stellantis e Betim, próximo da General Motors em Gravataí, Curitiba, que é uma base importante, com Volkswagen, Nissan, Scania, tantas outras. Legal, turma? Somos a empresa oficial de treinamento da IAG, isso é importante para nós, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. A IAG não tem nenhuma participação no comando da Plexus, mas ela tem conosco uma parceria já de alguns anos, no sentido de sermos a empresa oficial de treinamento. É como se fosse o braço do treinamento das ferramentas automotivas, das normas, dos CQIs, né? Então, a gente tem essa responsabilidade muito grande e também somos os editores e os distribuidores de todos os materiais da IAG aqui na América do Sul. Muito bom. A gente vem trabalhando muito no sentido de comunicar para os nossos alunos, para os nossos amigos, que a gente está com uma produção bastante intensa nas nossas mídias sociais, nas nossas redes, e são assuntos extremamente interessantes para quem é do mercado automobilístico e para quem não é também, porque hoje tem tanta curiosidade. A China, como é que está a qualidade, como que estão os problemas globais, né? Então, a gente promove sempre podcasts, a gente fala sobre os impactos das novidades que vão aparecer no mercado automobilístico, ou em inglês, né? Algumas coisas dos Estados Unidos também. A gente tem uma produção local bastante rica hoje, né? Praticamente a cada mês sai alguma coisa bacana. Então, a gente convida muito vocês a nos seguirem, a se inscreverem. Os custos é zero, são apresentações que você vai ter lá pelos profissionais da Plexus. Então, realmente são muito bem produzidas. Então, a gente convida muito vocês a participarem disso. Bom, a nossa proposta hoje não é fazer um treinamento de PIPAP. A nossa proposta hoje é explicar como ele pode ser usado como uma análise prévia, como um radar, para se antever aos possíveis problemas de uma produção em série que efetivamente pode apresentar problema. E aí a gente já dá uma
paradinha para pensar aqui, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão. Pensem na história de vocês, da indústria, quantos produtos que vocês lançaram, quantos pipapes foram efetuados, e até muitas vezes com aprovação do cliente, e quando entrou na produção séria, quando entrou em produção em massa, apresentaram problemas, apresentaram aquela situação de retrabalho excessivo, de reparo excessivo, hora extra. Então, eu acho que vocês lembraram de algumas situações dessas. Eu, particularmente, tive várias. Então, essa é a ideia disso. É enxergar o PIPAP não como uma ferramenta, como um evento, mas como uma metodologia da gente prever problemas em produção em série. Então, a ideia é usar o PIPAP não simplesmente como fechamento lá do APQP, como a prévia do PSW, mas entender o PIPAP como uma ferramenta de análise de risco. Porque ele vai mostrar, eventualmente, algumas debilidades, algumas fraquezas. O que a gente precisa é saber e interpretar. Então, essa é a ideia. Entender essas características de risco, isso é que a gente está aqui hoje, a proposta nossa é essa. Mostrar para vocês essas características de risco e entender que o PIPAP nada mais é do que o futuro. É a produção em série, é a produção em massa. Então, um bom PIPAP, um PIPAP que efetivamente mostra que o sistema que a gente desenvolveu lá no APQP foi um sistema robusto, o PIPAP vai mostrar isso. Né? Vamos lembrar uma coisa rápida, né, turma? O APQP são 52 atividades que estão contidas lá nas 5 fases do APQP. O PIPAP são 18 dessas atividades, que a gente tira aí o extrato do PSW, então ficam 17. Então, se você não estruturou muito bem lá atrás o seu APQP, a gente não vai ter um PIPAP que efetivamente apresente o risco e a solução que a gente precisa para ir para a vida séria. A gente faz sempre uma analogia do PIPAP e do APQP com a faculdade que a gente estudou. Né? A gente ficou lá 5 anos estudando várias matérias, que é o APQP, 52 atividades dentro do APQP. E depois você vai fazer o teu TCC, você vai fazer o teu trabalho de formatura, para, eventualmente, ter na tua mão o teu diploma. Se você não fizer um trabalho de formatura consistente, você sabe que não vai ter o diploma. Então, simplesmente não é a gente ter o diploma na mão, e sim ser um bom engenheiro, ser um bom tecnólogo, ser um bom administrador, ser um bom economista. Essa é a ideia, então, que o PIPAP não é simplesmente o meio de você receber um PSW, e sim você projetar uma vida séria, uma produção em massa. A gente vai falar bastante aqui de custo da não qualidade, ou seja, é um modelo estratégico de negócios. Por quê? Porque são vários processos que se interrelacionam. A gente sabe, né, o desenho do produto, com o FEMEA do produto, com o FEMEA do processo, com o fluxograma, tudo isso. Essas interrelações a gente vai explorar bastante, e é aí que a gente vai buscar os sinais necessários para a gente não ter problemas depois de custo de scrap, custo de retrabalho, custo de reparo, custo de garantia, que na verdade só vai mexer com o plano estratégico da empresa, vai afetar a lucratividade. Então existe uma relação direta com o PIPAP sendo uma ferramenta estratégica da organização. A gente vai falar muito disso. Entender que um gerenciamento eficaz do PIPAP, entender os sinais que o processo está te dando nesse momento que ele está sendo testado, e, sobretudo, dentro da cadeia de fornecedores, a gente vai falar bastante sobre o cenário automobilístico em termos do risco que isso tudo está envolvendo, né? Então, essa é a ideia. Se a gente pegar e lembrar o extratozinho do início do manual do PIPAP, aquele manual da capa azul, né? Ele vai falar o quê? O que é o PIPAP? É você ter uma verificação se as peças que estão sendo analisadas dentro de um processo chamado corrida piloto atendem à especificação do produto, à especificação do cliente e, sobretudo, atendem o volume, a capacidade que o teu cliente contratou com você, a um custo, a uma condição de qualidade definida pelos requisitos específicos do cliente. Então, essa é a função do PIPAP, preparar
a vida a sério e preparar a produção em massa dentro daquilo que você contratou com o teu cliente, né? Essa é a ideia. Então, o significado do PIPAP, se a gente pensar, talvez aqui a palavra confiança, né? O cliente confiar que você, ou você confiar no teu fornecedor, você quanto cliente, ou o teu cliente, a montadora, confiar que o teu processo tem a robustez necessária para garantir a especificação do produto. Com isso, logicamente, a garantia do produto, a durabilidade do produto, a funcionalidade do produto, a confiabilidade do produto vão estar garantidas. E a gente sabe que nós estamos com um problema grave hoje aqui no mercado automobilístico. A gente costuma muito em aula falar, hoje a indústria internacional, que a gente tem lá a IAG, que é a Associação Internacional dos Fabricantes de Veículos, tem um dado de 50 bilhão de dólares em custo de garantia. É muita coisa. Então, alguma coisa não está funcionando, porque o produto não está saindo com a confiabilidade e a robustez. O PIPAP seria e deveria ser visto, deveria ser encarado, deveria ser usado como uma ferramenta de mitigação de risco, porque é um sinal prévio, é um radar. Essa é a ideia desse radar aqui, dessa expressão que a gente está usando, como se fosse uma metáfora para a gente entender que o PIPAP não é um evento único, ele é parte da estratégia organizacional para você fazer lucro, para você ganhar dinheiro. Óbvio, estando em conformidade com regulamentação, com os requisitos específicos das montadoras, você não vai ter problema de custo de garantia, você não vai ter problema de bloqueio de pátio, de fazer contenção dentro da planta. O PIPAP, logicamente, ele te dá melhoria contínua. Cada novo desenvolvimento, cada nova PQP, cada novo PIPAP projeta melhoria de processo em função da habilidade que a gente adquire. E ele, bem feito, como eu falei, em termos de risco, ele vai diminuir custo e ele vai melhorar a gestão ali do atendimento às datas, né, a cronologia aos eventos-chave do desenvolvimento do seu cliente. Então, o PIPAP é um sistema de controle de risco e não simplesmente o meio de você obter o PSW, a aprovação das peças, né? PSW é a submissão das peças em termos de aprovação do cliente. O processo produtivo, ele materializa o conceito da engenharia. Então, o projeto tem uma intenção, obviamente o projeto pensa muito na função que os produtos têm que exercer junto a seus clientes, e o processo produtivo transforma isso em uma questão, materializa em peças, né? E aí você tem que entender capabilidade do processo, nível de risco, a gente vai falar bastante, capabilidade do processo, logicamente, está ligado, associado totalmente à variabilidade do processo, ao nosso amigo Ishikawa, né? A gente sabe que o processo o tempo inteiro tem risco em termos de variabilidade de pessoas, máquina, mão de obra, matéria-prima, método, medição. Um bom PIPAP identifica esses sinais através de capabilidade do processo, a gente vai falar até disso também. As falhas não é uma questão de documento. O processo não é simplesmente um sensor de presença, se você cumpriu ou não cumpriu, fez ou não fez o pedaço de papel lá, se eu fiz o FME de processo, se eu fiz o plano de controle, se eu fiz a instrução de trabalho, se eu fiz o fluxograma, se eu fiz o estudo de MSA. Não é isso. É o gerenciamento do risco, é o que o MSA pode estar te representando em termos de uma boa decisão, o que a variabilidade do processo está te representando em termos de causas especiais. Essa é a ideia que o PIPAP tem que transformar, não simplesmente um meio de obter PSW, de você finalizar a PQP. Na verdade, você está preparando o futuro da empresa aqui, porque, logicamente, vai entrar em produção corrente. É aqui que você vai ganhar dinheiro, é aqui que a empresa vai fazer lucro, é quando ela vende o produto, né? O resultado do PIPAP, logicamente, é uma relação de confiança com o cliente. O cliente não bota um pedido na tua empresa para comprar problema. O cliente bota um pedido na tua empresa para comprar solução. Ele joga para você o desenvolvimento de uma peça, o desenvolvimento de um processo para solucionar um problema que ele não tem mais capacidade de fazer. Se vocês fizerem uma volta no passado, lembrarem da indústria automobilística nos anos 50, ela era muito verticalizada. Se fazia tudo dentro da montadora. Aí, nos anos 70, começou a sair
vários processos da montadora, porque a montadora falou, nossa, o nosso core business é fazer o carro, é montar o carro, não é fundir bloco de motor, não é fabricar direção, não é fabricar carburador. Então começaram a aparecer as empresas, logicamente, para cumprir essas funções dentro do sistema automobilístico. E essa relação, quando você transfere, quando você externa, quando você tira a verticalização do teu processo, tem que ser uma relação de confiança. E o PIPAP é uma evidência desse tipo de relação de confiança. Por quê? Porque mostra a capacidade organizacional da empresa. Sistema de gestão da qualidade, pessoal, não é da qualidade. Sistema de gestão da qualidade não é simplesmente para você padronizar processos. Sistema de gestão da qualidade é um modelo de gestão organizacional de sucesso, que tem o foco principal, talvez, a gente estuda muito isso nos princípios de sistema de gestão da qualidade, foco no cliente, através da satisfação desse cliente. Então, a confiança demonstrada a esse cliente, ela passa muito por esses processos de validação de projeto, de validação da PQP, que é essa fase de testar a produção, fazer essa verificação no PIPAP. E também uma função de alinhar, né, vários processos, desde desenho, FMEA de projeto, FMEA de processo, fluxograma, com os requisitos do cliente, sobretudo aqueles requisitos que a gente conhece que tem severidade acima de 7, né? Requisitos funcionais, que mexem na função primária, requisitos estatutários regulamentares, requisitos de segurança. Então, ele também alinha toda essa questão de desdobramento e, sobretudo, conscientização desses requisitos com todo o pessoal envolvido. E ele é uma ferramenta de retroalimentação de melhoria contínua. Então, muito forte essa visão de PIPAP no sentido de foco no cliente. E foco no cliente é aquilo que o sistema de gestão da qualidade pretende entregar, lógico. É um princípio do sistema de gestão da qualidade, entre os 7 princípios. Está lá, foco do cliente, é o primeiro que aparece. Então, essa é a ideia do PIPAP. Então, o PIPAP, ele dá a visão de garantia de cumprir funcionalidade, confiabilidade, durabilidade. Ou seja, que ele tenha capacidade, através da padronização, através, logicamente, da comunização das informações, do entendimento dos requisitos específicos, que ele consiga produzir repetidamente produtos com a qualidade correta, ali usando um pouquinho o nosso grande deus Huram, pensando em cumprir as especificações do produto, especificações do cliente, especificações ligadas à regulamentação, ligadas à legislação. Para o cliente, o sentimento que ele tem é o seguinte: o meu fornecedor entendeu o que eu quero, entendeu a minha expectativa, de novo, eu reforço, nenhum cliente compra problema. O cliente compra solução. Então, ele tem que ter aqui a certeza de que ele fez um bom negócio. Quando ele desdobrou para você, logicamente, a responsabilidade, e lógico, através de uma cotação, através de um processo, onde a empresa que decidiu fabricar aquele produto assumiu e concordou com as regras que o cliente apresentou. Então, quando alguém aprova um PIPAP, ou seja, assina um PSW, assina uma submissão de peças, é porque ele entende, naquele momento, que o processo produtivo do cliente será capaz, olha lá, a capabilidade do processo, de atender às especificações, de funcionar sem efetivamente um microgerenciamento. Essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje, turminha. Então, eu vou mostrar agora a figura que vocês vão ver muitas vezes aqui hoje, que é a figura do radar aí que a gente tanto está falando. Então, ele é um radar aonde ele pega, desde o início, vamos lembrar do APQP, fase 1 do APQP, fase 2 do APQP, quando a gente está fazendo o projeto do produto, ele já começa a pegar riscos. Como que está o registro do projeto? Como foi definida a especificação? Como foi definida a matéria-prima? Será que a manufatura participou? Lembrem-se, Design for Manufacturing, se o projeto é manufaturável. Design for Assembly, se o projeto é montável. Lembrem-se da engenharia simultânea, que o APQP nos mostra na fase 1, 2 e 3, no início do processo.
a participação da manufatura, isso já é um risco. Porque o projeto, muitas vezes, a gente sabe, o engenheiro desenha, estabelece uma determinada especificação que depois você não consegue reproduzir no processo produtivo, você não dá a capabilidade. Então, o PIPAP, olha só, ele não começa no dia que você vai fazer a corrida piloto. Ele já começa lá atrás, no desenvolvimento da PQP. Se uma mudança de engenharia é viável ou não, se isso pode ou não pode depois ser reproduzido no processo. Se isso foi acompanhado pela manufatura, então isso já é um sinal de risco na fase de projeto, que logicamente depois vai ser traduzido, intensificado no processo produtivo, que é a hora que você efetivamente tem lá o Ishikawa, tem todas as variáveis, tem o desvio padrão do teu processo em cima de você. Então, se o projeto não nasceu direito, isso já é um risco. E não nascer direito também envolve o tipo de participação que a manufatura teve no projeto. A gente sabe que isso é um ponto frágil nos nossos APQPs. Outra coisa, né? A organização em si. Qual é o apoio da liderança em relação a um APQP? Qual é o cuidado que a gente tem quando vai usar um laboratório para tomar uma decisão? O laboratório é aquela decisão, talvez uma das mais importantes, porque você está validando o conceito do teu produto, você está validando o conceito do teu projeto, você está seguindo as especificações do cliente para entender se a durabilidade, a funcionalidade, a confiabilidade do teu componente vai atender a vida série, né? Aqui a gente já começa a pensar também, logicamente, como é que a organização enxerga a parte de apoio no sentido de inspecionar corretamente através dos POCAIOQs, como que ela disponibiliza os meios de controle necessários, tudo isso é parte diretamente ligada da liderança, a participação efetiva da liderança durante o monitoramento da passagem, né, das fases, que a gente tem aí, muitas empresas chamam de gate review, né, revisão daquela fase do APQP, e o entendimento das características específicas dos clientes, Customer Specific Requirements, das CSRs. Será que a característica específica do cliente é desdobrada corretamente, é comunicada corretamente? Então, todos esses são sinais também que vão depois levar, logicamente, à consequência do problema dentro da tua manufatura. E, por último, né, lógico, a parte produtiva, onde é produzir e depois medir o que eu estou produzindo. Então, em produção, eu entendi direito os riscos? Eles estão associados corretamente às etapas do meu processo? Isso foi traduzido dentro dos meus FEMEAs de processo? As causas dos problemas estão compreendidas? São suficientemente aprofundadas na nossa análise de causa? Porque quanto mais superficial o problema, quanto mais superficial a causa, menos capacidade de controle eu vou ter. Então eu tenho que entender muito bem esses riscos, esses sinais, esses problemas, para depois eu torná-los, no plano de controle, detectáveis. Para eu ter um muro, né? O francês chama muito isso, o muro da qualidade. Para eu definir a altura do meu muro. Qual é o risco que eu tenho em relação ao meu produto? Qual é o risco que eu tenho em relação a alguma característica específica do cliente, uma característica de segurança? Aí você vai ter, logicamente, custos enormes, como recalls, campanhas, bloqueio de pátio no cliente, custos de garantia, a gente até vai falar bastante disso. E associado ao processo produtivo, qual é a minha capacidade correta de eu identificar se esse meu muro da qualidade não tem um furo, não tem uma trinca que possa permitir o meu produto não conforme chegar no meu cliente? É através da nossa análise do sistema de medição, que a gente sabe que muitas vezes a gente negligencia. Então, esses são os sinais. Eu não estou interessado em um bom resultado do meu sistema de medição. Eu estou interessado em conhecer as deficiências do meu sistema de medição. Eu quero saber o que a minha árvore de falhas, quando determina lá se o problema é método, se o problema é operador ou inspetor, se o problema é o ambiente, se o problema é a peça, se o problema é um instrumento. Eu tenho que entender e fazer esse MSA de uma maneira rigorosa, de uma maneira correta, nada mais, nada menos que seguir o que está no manual do MSA, para eu entender, logicamente, o risco, tanto no meu processo de medição, como também no meu processo produtivo. Então, essa é a ideia
desse radar, turma. Identificar os riscos associados às 17 disciplinas, não vou considerar o PSW como uma disciplina do PIPAP, as 17 disciplinas do PIPAP, para entender o que isso revela de um potencial problema no futuro, na vida séria. Essa é a ideia. E não simplesmente, né? E não simplesmente gerar um conjunto de documentos, quase que como se fosse uma linha de fabricação de documento, para eu fechar itens lá. Fez o plano de controle? Fiz. Fez o FEMEA? Fiz. Fez o fluxograma? Fiz. Ótimo, estou com o PIPAP pronto. Não é isso. Não é atender documentação, né? Beleza, pessoal? Outra coisa importante, né? A relação que existe, lógico, entre o sistema de gestão da qualidade, o automobilístico e a norma IATF, com as ferramentas de PIPAP. Não tem nenhum momento que radar de risco é um requisito que você deve fazer, deve cumprir. Não existe. Essa é uma interpretação que nós, na Plexus, lá nos Estados Unidos, fizemos e estamos trazendo para cá, como o Albieri falou. A gente está reproduzindo esses assuntos que a gente vem fazendo aí globalmente, essas apresentações. Então, a gente entende que um radar seria, sei lá, a metáfora mais apropriada para a gente entender a função de risco. Quando a gente fala de risco, no conceito, na indústria automobilística, na norma IATF, junto com a norma ISO 9001, que elas funcionam juntas, aparece a palavra risco 59 vezes na norma. Então, logicamente, que o IATF aborda todos esses riscos de projeto, risco de processo, risco de medição, risco de organização e risco de gerenciamento. Então, você tem o capítulo 8.3 da IATF, que tem lá toda a parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de processo, 8.3.1, 8.3.2, né? Toda a parte de produção, 7 ferramentas de produção aqui. Primeira ferramenta, plano de controle, 8511. Segunda ferramenta, instrução de trabalho, 8512. Terceira ferramenta, instrução de setup. Como que eu controlo parada não programada, como que eu faço manutenção preventiva, como que eu gerencio ferramenta, como que eu gerencio meu PCP. Todas essas ferramentas estão dentro do 85, que é o que a gente está controlando os riscos do processo produtivo. Essas são conhecidas, né? A gente conhece muito bem, plano de controle, instrução de trabalho, né? O FEMEA, ele entra no 8.3, o FEMEA entra no 8.4. O FEMEA é uma ferramenta que participa, né, ativamente, porque ela é uma ferramenta de análise de risco. Então, ela participa ativamente em vários das cláusulas, vários capítulos aqui da norma. Quando a gente fala de medição, a gente tem um requisito associado diretamente à medição, o 71511, né? Aqui ainda teria mais 2 aqui, 11. E ainda depois a parte toda de calibração de instrumentos e rastreabilidade do sistema de medição. Então, sistema de medição, a norma tem 3 requisitos bastante específicos para ela. Gestão de fornecedores. Hoje, talvez, é a maior preocupação do mundo automobilístico global é a cadeia de fornecedores, o que a gente chama de Tier 2, Tier 3, Tier 4, que são os fornecedores que não fornecem diretamente para as montadoras. Eu acho que vocês se enquadram aí, alguns de vocês, nesses intervalos, vamos dizer assim. Então, se eu falei no início, não sei se vocês lembram, que nós temos um problema global hoje de 50 bilhões de dólares de custo de garantia, 70% disso, ou seja, 35 bilhões de dólares, ou bilhões de dólares, está associado à cadeia de fornecedores. Então, evidentemente, o IATF, a IAG, traduz essa preocupação nas ferramentas de gerenciamento, a PQP em fornecedores, uma gestão de fornecedores bastante efetiva, tanto que os órgãos certificadores estão bastante orientados nesse sentido, de verificar como que as empresas gerenciam suas bases de fornecedores. Então, isso é um risco organizacional, porque depende de recurso, depende de pessoas, isso é headcount, isso é budget, não é? E depois, logicamente, como um todo, o envolvimento da liderança, através do apoio, através do comprometimento, nomeando donos dos processos, participando efetivamente das reuniões de análise crítica, tanto nos APQPs, que a gente já falou aí, que é o monitoramento da evolução do projeto, como também nas reuniões de análise crítica da alta direção. Então, todos esses fatores, né, a IATF contempla muito bem. Então, essa metáfora, essa
apresentação que a gente está fazendo com vocês aqui, desse radar, né? Ele tem uma correlação bastante clara, bastante intensa. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, tem uma ligação covalente, né, de tão forte que ela é, com os itens da norma IATF. Ok? Falando um pouquinho agora do risco no processo produtivo. Como que a gente traduz esse risco em processo produtivo? Uma ferramenta bastante antiga. Uma ferramenta de quase 80 anos de funcionamento na indústria automobilística, que é o CEP, Controle Estatístico do Processo. Feito lá nos anos 50 pelo Dr. Deming, ou pelo Sheward, aí, lá em 1920. E o Dr. Deming fala que o Sheward, que começou com isso em 1920 na Bell Communications. Então, a gente sabe que o processo produtivo dá um feedback, o processo produtivo conversa com a gente tem que entender a linguagem desse processo produtivo. E a linguagem dele é expressa em causas especiais e causas comuns. Então, se um processo tem uma capabilidade, se ele tem um percentual, digamos assim, de atender a especificação, ou um valor de capabilidade do processo de 1,1, isso significa que esse processo está fabricando 1.350 peças defeituosas em 1 milhão de peças. Ou seja, a cada 740 peças sai uma peça defeituosa. Como que uma montadora vai trabalhar com um processo nessa condição? Lembrem-se que um automóvel é alguma coisa em torno de 5.000 peças dentro desse automóvel. Você imagina o gerenciamento de um automóvel se a base de fornecedores dessa montadora apresenta um risco dessa magnitude? Então, a montadora estabelece, no requisito específico dela, que o processo tem que ter lá uma capabilidade mínima, né? Que a gente conhece, lá 1,33 para a vida séria e 1,67 quando a gente faz o PIPAP. Então, na verdade, o que a gente vai buscar se a gente interpreta corretamente esses sinais de debilidade de análise de risco? Buscar um processo que dê praticamente uma condição de zero defeito. Um CPK de 2, só para você ter uma ideia de relação, te dá 2 peças defeituosas em 1 bilhão de peças produzidas. E você fala assim, mas isso não existe. Não, existe. Eu já vi. Por quê? Porque foi um processo bem concebido. Porque foi um processo que teve um APQP robusto e um PIPAP robusto. Então, ele entregou isso aqui. Então, quando a gente fala, né, de capabilidade, a gente não tem que falar se ela representa simplesmente um número, mas interpretar o que ela vai nos falar em termos de futuro, em termos de peças não conformes, em termos de retrabalho, reparo, custo de garantia, refugo. Essa é a ideia disso tudo. Então, quando a gente olha um PIPAP, a gente tem que não ficar procurando se eu fiz ou não fiz o documento. Essa é talvez a maior mensagem desse radar aqui, desse webinar. Não é enxergar o PIPAP simplesmente como um meio de obter PSW. Obtive meu PSW, fiz direito o meu trabalho. Não. O que vai ser na vida séria disso? Como que vão ser os indicadores de desempenho dos processos produtivos? É aí que você valida se o PIPAP foi bem feito. Então, ele não é uma questão de você validar documento, ver se você fez lá, completou lá a tua missão de fazer os 18 documentos. E sim, se você foi capaz de se antever, de entender, de se preparar, obviamente, ações preventivas para os riscos. E garantir que a tua produção, sobretudo, né, atenda o volume necessário, porque o cliente te contratou uma quantidade de peças que você se comprometeu a fazer, logicamente, com a qualidade esperada. Então, na verdade, o que a gente quer entender como que os processos, como que os documentos, como que as submissões se traduzem em realidade no dia a dia, no fim do mês, no fim do bimestre, no fim do ano, em termos de KPIs, em termos de indicadores de desempenho, isso tudo vai levar a lucro. Porque o que a gente está buscando aqui? Diminuir o custo, diminuir a perda. E aí você potencializa o ganho. Identificar os sinais ocultos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Em primeiro lugar, eu tenho que ter capacidade de fazer análise crítica desse documento. Eu não sou um sensor de presença. Eu não sou uma fotocélula que olha se o documento foi feito ou não foi feito. Eu tenho que avaliar a qualidade desse estudo.
Eu tenho que entender o risco. Ah, Pedro, mas o cliente pede para eu fazer 300 peças, no mínimo, na minha corrida de piloto, para eu avaliar o PIPAP. Ok. Será que você tem como fazer mais peças? Logicamente, a gente tem que ver o custo das peças, né? Se você for um motor a diesel, logicamente vai custar muito caro. Mas se você tem condição, aumenta essa quantidade, para você conseguir pegar melhor o risco. A gente está falando de estatística. Se eu consigo melhorar um pouco a minha amostragem, se eu consigo tentar com que a minha amostragem seja mais representativa da minha população, eu vou ter um sinal mais forte, o radar vai me dar uma resposta mais intensa. Então, essa é a questão da gente identificar sinais de riscos ocultos. Não ficar apegado como que o PIPAP é um calvário que você tem que passar para chegar na felicidade. Não, interpretar o PIPAP como uma ferramenta de prevenção para você ter uma vida séria, para você ter uma produção em série que te dê dinheiro. Confirmar a conformidade com requisitos de cliente, enxergar onde a gente tem mais problema e, logicamente, botar o recurso ali, isso chama prioridade. A gente sabe que a gente tem pouco recurso. Ano após ano, a gente está perdendo recurso, essa é a verdade. Então, a gente tem que saber conviver com essa realidade, no sentido de entender o quê? Prioridade. Trabalhar esse risco, sobretudo, lógico, de novo, aquilo que a gente sabe que tem maior consequência. Talvez, se um FEMEA for bem feito, é aquilo que a tua severidade, o teu efeito da falha vai te revelar. Avaliar a realidade da produção, nas condições de produção. Eu sempre falo, né, quando a gente está na produção, a gente tem um Ishikawa na cabeça da gente gerando variabilidade. A qualquer momento a máquina vai apresentar um problema, a qualquer momento a matéria-prima pode apresentar um problema, a qualquer momento o ser humano pode ter uma desatenção, fazer alguma coisa que não deveria fazer, porque isso é do ser humano, como todos nós. Então, essa realidade é importante você tentar entendê-la dentro do seu processo do PIPAP. Por isso que talvez, se a gente conseguisse não seguir especificamente as 300 peças lá que está falando no manual e tentar ampliar um pouquinho disso, a gente pode ter uma certeza maior. Então, reforçando, porque eu vou falar bastante disso, já falei, o PIPAP não é um sensor. Tá bom, tá ruim. Aprova ou não aprova. Fiz ou não fiz o plano de controle. Fiz ou não fiz a instrução de trabalho. Que tipo de instrução de trabalho? Não importa o tipo da instrução de trabalho, eu fiz. Como que está o teu plano de controle? Não importa como ele está, eu fiz. Não é isso. Ele tem que se transformar num sistema de detecção de riscos. Poxa, eu tenho uma, sei lá, uma característica na minha empresa, tem alta rotatividade de mão de obra. Aqui, a cada 3 meses, a gente troca as pessoas. Obviamente que você tem que ter uma instrução de trabalho diferente, porque você não gera tanta habilidade na pessoa. Então, essa é a questão do risco que a gente tem que interpretar. Sinais organizacionais. Lembra lá do sinal organizacional do radar, que tem uma repercussão dentro do processo produtivo. Então, isso tudo, logicamente, tem um único propósito: ser uma ferramenta preventiva ou preditiva. Eu tentar entender o meu futuro com dados, logicamente, bem interpretados, com o conhecimento necessário técnico, para eu entender o risco onde está e trabalhar esse risco através dos planos de ação. Isso daria para mim uma condição de eu falar, bom, efetivamente, o meu processo está pronto para entrar em produção em massa. Turma, eu sei que a gente, a palestra, o webinar, talvez esteja tratando aqui o mundo ideal, né? Eu sei que a gente tem todas as pressões, o cliente quer que você faça o PIPAP o mais rápido possível, ele já quer entrar em produção em série, tem pressão da área de compras do teu cliente para já começar a acelerar esse processo. Como eu falei, todos nós da Plexus, a gente está há muitos anos no mercado, a gente sabe a vida real. Nós não saímos da universidade, fizemos mestrado, doutorado num ambiente de sala de aula. A gente trabalhou na empresa, a gente sabe o que é a pressão em cima disso. Mas nós temos que criar mecanismos de usar as ferramentas não simplesmente como ferramentas para gerar um resultado imediato, mas ferramentas, e todas essas ferramentas que a gente fala, PIPAP, a PQP, FEMEA, MSA, são ferramentas para te dar ganho de dinheiro, para reduzir o teu custo. Então, o que a gente tem que buscar?
elementos que funcionam em conjunto. E esses elementos têm que refletir, logicamente, um processo que produza menos peça não conforme, menos retrabalho, que você ganhe produtividade, que você não fique perdendo tempo em refazer operações que você já fez. Então, todas essas ferramentas têm uma ligação muito clara. O FEMEA, quem conhece o FEMEA sabe, o FEMEA define os controles de processos, tanto preventivos como detectivos. O FEMEA tem uma ligação covalente com o plano de controle. Existe se você faz um FEMEA bastante detalhado, bastante aprofundado em relação ao teu entendimento das causas dos problemas, você vai conseguir um controle muito mais eficaz para diminuir a ocorrência dos problemas, controle preventivo, ou efetivamente vai perceber que você vai ter que usar um dispositivo à prova de erros, numa detecção, ou já, se possível, sair já com um projeto que tenha a mentalidade de prova de erros, que não permita montar uma peça não conforme, um processo produtivo que você não dê sequência quando aparece uma não conformidade no processo. Isso tudo o PIPAP deveria estar refletindo também essa relação. E ver como que você mede as peças. Esse o muro da qualidade não tem trinca, que é um estudo de MSA, um estudo correto e com dispositivos à prova de erros que sejam adequados à sensibilidade da tua peça, tudo isso. Com isso, a gente fazendo isso, a gente vai entender os sinais aonde a gente pode ter um problema. Então, o radar de risco, ele vai te falar, olha, na vida séria, isso aqui vai ter algum problema. Uma coisa é você fabricar 300, 400, 500 peças com supervisão, todo mundo ali no processo olhando o PIPAP. É outra coisa, a hora que tiver a vida séria lá, que nem vocês agora, estão aqui na palestra, e provavelmente tem gente trabalhando lá na tua fábrica e cumprindo lá aquilo que foi definido em termos de planejamento, o que o plano de controle mostra para fazer, o que a instrução de trabalho mostra fazer, a instrução de setup mostra para fazer. Independente do turno, né? Eu sempre falo o seguinte, o cliente não compra a peça do primeiro turno, o cliente não compra a peça do segundo turno, ele compra a peça. Então, a tua empresa tem que ter capacidade de identificar esse risco 24 horas por dia, enquanto o processo está ativo. Então, essa questão do radar, né, ela vai te trazer isso. Então, um PIPAP eficaz, né, ele vai me traduzir o risco do processo produtivo. Essa é a ideia. E não simplesmente ser o mecanismo de obter aprovação do PSW. Essa é a mudança do conceito que a gente está querendo mostrar nesse webinar aqui, né? Muito bem. Então, o que eu vou procurar quando eu estou eventualmente avaliando lá o meu PIPAP, a minha corrida piloto, né? O que eu vou procurar? As melhores decisões de aprovação. Se eu tenho um problema de capabilidade do processo, meu processo não tem lá o nível de está instável, eu não consigo corrigir eventualmente algumas causas especiais, obviamente eu tenho que entender como que eu vou fazer as contenções, né? E buscar solucionar os problemas. A gente sabe que são complexos, né? Os problemas de capabilidade estão ligados diretamente às causas comuns dos processos. As causas comuns são ações mais lentas para a gente tomar, não são simples, mas são necessárias, porque senão você vai ficar a vida inteira com um processo produtivo que não te atende em termos de custo. Então vamos falar de custo agora, turma. Lembra? Custo, né? Isso vem do inglês, cost of poor quality. É o custo da não qualidade, a gente traduziu para o Brasil. Então a gente sabe que a regra básica da contabilidade é lucro é igual a receita menos despesa. Então, onde eu vou trabalhar? Tirar despesa. Baixar, melhorar meu fluxo de caixa através de uma redução do dinheiro que eu estou, muitas vezes, saindo pelo ralo. Então, o PIPAP desempenha um papel fundamental nisso. Ele está preparando o teu cenário no futuro. Então, a gente sabe que o PIPAP não é simplesmente o requisito, mas sim, e deveria ser enxergado dessa forma, e essa talvez seja a grande mensagem que eu estou passando para vocês, como uma ferramenta estratégica. De quem? Da qualidade? Não, da organização. A partir do momento que você embute a palavra estratégica, você está falando em lucro. Você está falando em desempenho.
organizacional. Você está falando em sustentabilidade da empresa ao longo do tempo. Quantas empresas vocês viram que fecharam? Quantos casos de recall foram famosos no mundo automobilístico nos últimos anos? Teve recall de airbag, teve recall de sistema de freio, teve recall de câmbio, teve um monte. Porque em algum momento o processo não foi previsto em termos de robustez necessária. Talvez até esse PIPAP tenha sido aprovado. Mas depois, na vida séria, ele se mostrou o quê? Fraco. Risco alto. E, logicamente, se você está mexendo com uma característica de segurança, uma característica regulamentar, você vai ter que encarar um recall. E um recall são milhões de dólares, pessoal. Então, o custo da qualidade, né? Ele pode impactar na empresa, logicamente, melhorando a tua lucratividade, diminuindo a tua despesa, porque ele gera um processo muito mais eficiente em termos de gerenciamento do tempo. Em termos de solução de problemas, você vai, lógico, vai ter menos problemas, isso vai repercutir em menor atraso no teu sistema logístico. E a logística hoje é um processo extremamente importante dentro das montadoras, a gente sabe disso. Então, você está reduzindo esses atrasos, você vai ganhar produtividade aqui também. E, logicamente, você vai fazer o uso da tua matéria-prima da maneira mais adequada possível. Você não vai jogar fora a matéria-prima. Você vai fazer o uso da tua hora de máquina da melhor maneira possível. Você não vai jogar fora a tua hora de máquina. Você não vai jogar fora a tua hora de operador. Então, você transforma, logicamente, o teu processo em um processo de alta produtividade. Essa é a ideia, lógico. Agora, em contrapartida, o custo da não qualidade é dinheiro no ralo. Retrabalho, reparo, refugo. Fora, muitas vezes, externamente, com problemas de garantia, problemas no cliente, é a imagem da tua empresa. Quando você não cumpre as entregas corretamente. E a gente sabe, turma, hoje o cliente tem toda a tranquilidade de trocar o fornecedor. E ele troca o fornecedor a partir do momento que a confiança... Lembra da palavra confiança que a gente falou lá atrás? Que a gente fundamenta a nossa relação com o cliente, foco no cliente, fundamentado é na confiança. Então, isso daqui pode trazer para você uma condição bacana. Vamos entrar um pouquinho no detalhe do custo da não qualidade. Ele é dividido em 4 elementos, ou 4 fatores, ou 4 tópicos: custo de prevenção, custo de inspeção, custo interno e custo externo. Esses caras aqui são efetivamente a falha da nossa análise de risco. Isso aqui é sucata, retrabalho. Isso daqui, na indústria como um todo, esse número é global, representa 80% do dinheiro que você joga no ralo, que é o tal do custo da não qualidade. Esses caras até que é um custo bom, porque aqui você está falando em prevenção e está falando em proteger o cliente e melhorar o muro da qualidade aqui, né? Na avaliação e aqui em prevenção. Esses são custos interessantes. Esse é um custo, é dinheiro que poderia ser evitado se você tivesse feito uma análise de risco mais apropriada. A relação, logicamente, a cada R$ 1 ou $1 ou €1 que a gente investe nessa parte boa, como se fosse aqui o colesterol bom aqui, a gente reduz 10 vezes no futuro. Por quê? Por que é tão impactante essa relação? Porque aqui você está medindo com a régua do teu cliente. A régua do teu cliente é cara. É $600 um minuto de uma linha parada, €600 um minuto de uma linha parada. Cada montadora trabalha com o seu custo, mas nunca é abaixo disso. É tudo nessa faixa de minuto, $500, $600. Então, logicamente, o impacto disso é muito grande no custo da não qualidade. Legal? Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir a parte negativa do custo da não qualidade, diminuir o retrabalho, parada de linha. E como que eu traduzo isso dentro da minha empresa? Melhorando o meu PIPAP, entendendo melhor esse radar, tendo controles mais robustos, controles preventivos, controles detectivos, melhores dispositivos à prova de erro, melhorando a variabilidade do meu processo, diminuindo o meu Ishikawa, diminuindo o desvio padrão do meu processo, trabalhando melhor os fatores de variabilidade, mão de obra, máquina, método, ambiente, medição, matéria-prima, validando melhor os meus processos. Olha o PIPAP de novo aqui.
E lógico que um processo que varia menos, um processo que me dá um melhor desvio padrão, um processo que tem menos risco de produzir peça não conforme, vai me dar mais dinheiro, vai me dar um impacto total em termos de custo. Isso vem, se você trabalhar bem, os custos de prevenção. Isso vem, se você trabalhar bem, os FEMEAs de processo, eventualmente as análises de capabilidade do processo, e entender o que elas estão te demonstrando e fazer as ações corretivas necessárias, identificando esses riscos, tanto no MSA, no CEP, no plano de controle. Isso, logicamente, é um processo de uma avaliação aprofundada. E, obviamente, eu tenho que ter pessoas com capacidade de compreensão, com um bom conhecimento e boa interpretação daquilo que os manuais das ferramentas avançadas da qualidade nos trazem, que volta para a organização. Volta para a questão quando a gente olha lá as partes interessadas da organização, quando a gente olha os funcionários da organização, a alta direção tem que olhar como é que está essa parte de conhecimento, de habilidade, de treinamento. E uma vez que você está no mercado automobilístico, você não vai conseguir não conhecer as ferramentas avançadas aqui da qualidade. FEMEA, CEP, MSA, tudo isso. Então, é uma decisão que volta para o risco organizacional. Por isso que toda essa conversa não é da gerência da qualidade. O gerenciamento do custo da não qualidade não é uma atividade do gerente da qualidade. É uma atividade da organização, da alta liderança, da diretoria, do acionista, do conselho, do dono. Essa é uma mensagem importante que o IATF passa. Não somos nós da Plexus que interpretamos isso. Isso é a mensagem do IATF clara. Ela quer a liderança envolvida diretamente nessas ações, e não o gerente da qualidade. Então, voltando aqui ao nosso radarzinho, ó, os sinais de risco devem ser, sim, compreendidos e gerando, lógico, uma ação de mitigação, uma ação de diminuição da probabilidade ou até de eliminação de algum tipo de problema. Então, quando a gente olha esse radar de risco aqui, tanto na parte inicial do nosso projeto de desenvolvimento, tanto no nosso sistema organizacional, o nível de comprometimento da nossa liderança com o sistema de gestão da qualidade. Volto a dizer que o sistema de gestão da qualidade não é do gerente da qualidade. Ele é da organização. E aí, logicamente, o lado onde é o teatro de operações, é a produção. É o teatro de guerra, é o Gemba. É aqui que a coisa vai acontecer. Então, eu tenho que entender muito bem esses sinais que vêm lá do projeto para eu ter identificadas as características críticas significativas de segurança no meu fluxograma, traduzidas isso em análises dos modos de falha com as consequentes avaliações de controle de prevenção e controle de detecção do meu FEMEA e botado no chão de fábrica, no dia a dia, através da ferramenta do plano de controle. Essa é a ligação toda que a gente está falando. A maioria de vocês que mexem com o sistema de gestão automobilística conhece bastante bem isso. E para eu executar esse planejamento da qualidade, eu tenho que ter os meios necessários de medição. Então, eu tenho que conhecer a falha, o erro ou a limitação do meu sistema de medição, através tanto de estudos dimensionais como estudos de capabilidade de processo. Esses sinais, então, se bem interpretados, vão atuar diretamente na redução de custo. Esse é o sonho, né? Essa é a nossa proposta como transformadores aí um pouco, que a gente aqui na Plexus, a gente procura transformar um pouco a visão das coisas, tentar aclarar bastante, né? Porque nós somos os emissários do IATF, né? Nós somos os propagadores da intenção do IATF. A gente tem que fazer com que a intenção deles chegue na base de fornecedores. Essa é a nossa função dentro da Plexus. Então, a nossa função é interpretar muito bem que todas as ferramentas da qualidade, elas não são ferramentas efetivas da qualidade, mas sim ferramentas de redução de custo. Essa é uma abordagem extremamente estratégica e importante para a gente levar para as nossas diretorias, para a gente ter isso na cultura da nossa empresa, na nossa conversa no almoço, na nossa conversa no cafezinho. Então, essa análise de evidência de risco, né, ela vai fazer com que, logicamente, a gente entenda como que a gente está projetando os nossos produtos.
Será que a nossa área de projeto é um feudo? Será que ninguém acessa, ninguém pode trabalhar em conjunto? Será que a gente não consegue começar a trabalhar com engenharia simultânea? Porque a partir do momento que eu começo a juntar o meu pessoal de manufatura, o meu pessoal da produção, junto ao projeto, fazendo análise crítica desse projeto, eu vou entender se as tolerâncias que são propostas lá no projeto eu vou conseguir executar. Ou se o engenheiro que está desenvolvendo o meu produto está consciente das limitações que eu tenho lá no meu processo produtivo. Então eu tenho que romper esse muro aí, essa chaminé, esse feudo, esse departamento intransponível e criar essas ações comuns. Então, o registro do projeto já é, sim, um contribuidor muito forte nessa análise de risco. E tem jeito de corrigir isso. É mudar um pouco, através, lógico, da liderança, criar esse mecanismo de aproximar, durante o projeto, o processo produtivo. E incluir dentro do APQP, na fase 2 do APQP, a visão da manufatura. Isso está desenhado no manual do APQP. Está lá na fase 2. É que a gente muitas vezes não enxerga a importância disso. Essa é a ideia desse webinar, mostrar que esse radar, ele sim pode detectar essa fragilidade. O fluxograma do processo é a tradução das preocupações da área da engenharia para o processo produtivo. Isso tem que ter também uma ligação clara, porque isso vai agora, a gente vai falar de FEMEA, vai falar da análise de risco. Então, como que essas preocupações são traduzidas no ambiente de manufatura? Como que eu consigo identificar os modos de falha? A partir desse modo de falha, se eu sei direito as consequências disso, se eu conheço em detalhe a aplicação do meu produto, se eu conheço a linha de produção do meu cliente, se o time tem uma competência em termos de conhecimento, de experiência para identificar as causas potenciais dos problemas e transformar isso em controle preventivo. Então, todas essas questões, logicamente, são esses fatores de risco que o PIPAP tem que te mostrar. Isso tem que ter solução. E essa solução passa, logicamente, por uma questão de aculturamento organizacional. O plano de controle está alinhado, o plano de controle realmente está fazendo a função de muro da qualidade, o plano de controle está protegendo o cliente. Eu tenho que ver o meu MSA, eu tenho que ver o meu sistema de medição, se ele está adequado a essas características, né? Então, o MSA, ele entendeu, eu cumpri corretamente a amostragem. O MSA, turma, é um estudo estatístico. E como todo estatístico, o ponto mais forte desse estudo estatístico é o tipo de amostra que você provém, que você captura. Se você quiser manipular um MSA e só pegar a amostra favorável, você faz. Mas isso é um cenário de risco absoluto. Você está se iludindo, porque depois a vida séria vai ser cruel com você. Então, os estudos endereçaram as características críticas, sobretudo com uma amostragem, entre aspas, honesta? Essa é a grande pergunta que, quando a gente está aqui no PIPAP, quando a gente está desenvolvendo tudo isso no APQP, a gente tem que fazer. O estudo de capabilidade do processo, que nada mais é do que a condição de você atender a especificação do produto, a tolerância do teu cliente. Ela é conhecida, ela está dentro de um patamar conhecido. Isso quer dizer, o desvio padrão do teu processo está melhorando? Isso quer dizer o quê? A variabilidade do teu processo está diminuindo? A qualidade da minha mão de obra ao longo do tempo, eu estou treinando ela melhor, eu estou validando o treinamento melhor dela, eu estou dando conscientização dela, eu estou mostrando para essa mão de obra onde que o produto que ela fabrica é aplicado na montadora? Outro ponto de reflexão para a gente fazer, turma. Pare e pensa nos operadores que estão lá na máquina. Será que eles sabem o que é a peça que eles estão fazendo, para onde ela vai? Será que eles sabem a função que essa peça exerce dentro de um automóvel? Muitas vezes não. Olha o fator de risco aí. Então você busca uma variabilidade de processo. Fundamentalmente, o ser humano, a mão de obra, por enquanto, né, turma? Enquanto a gente ainda tem pessoas nas fábricas. Talvez daqui uns 20, 30 anos é tudo robô. Mas a gente tem que priorizar. Como que está a minha manutenção?
Eu estou conseguindo cumprir a manutenção preventiva? A gente sabe que muitas vezes a manutenção vai lá fazer a manutenção e a produção não libera a máquina, porque está cheia de pedido, porque é ordem de fabricação. Isso está ocorrendo? Isso é gerenciamento, turma, isso é gestão organizacional. Então, todos esses fatores, né, que geram não conformidade no cliente, aparência, né, se a tua peça é de aparência, isso tudo deveria estar sendo tratado no desdobramento correto dessa cadeia, digamos assim, né, de informações, ou seja, o projeto identificou o problema, ou o FEMEA do projeto, o FEMEA de projeto identificou para o projeto, aqui pode até ser o FEMEA antes do projeto, seria até mais adequado. O FEMEA do processo traduziu, em termos do FEMEA de processo, as funções e em riscos no processo de manufatura. Isso foi bem traduzido. O plano de controle conseguiu capturar corretamente as causas da variação e, eventualmente, os controles efetivos. Eu consigo medir aquilo que eu estou fazendo de maneira correta? Qual é o tamanho do meu erro de medição? Dentro, lógico, de uma amostragem, entre aspas, honesta. O meu CEP, ele tem as causas especiais, foram corrigidas? O que eu estou fazendo em termos de ações comuns? O que a organização está melhorando em termos do cenário para ações comuns, para eu ter a capabilidade do processo, para eu ter um processo que atenda com muito mais assertividade a minha especificação? Tudo isso são sinais que o PIPAP pode te representar. Então, o problema não é simplesmente fazer bem ou fazer mal o documento. Não é entregar o documento no prazo. É se aprofundar naquilo que a gente tem que extrair desses processos. De extrair do FEMEIAS, de processo de projeto, de extrair dos planos de conduta, como análise de risco. Então, a gente já está aqui próximo de terminar, turma. Eu vou listar alguns pontos que são conhecidos aí como os principais problemas, né, que a gente tem dentro de um PIPAP. O primeiro deles é o projeto ele não é bem feito. O projeto não traduz corretamente o que o cliente espera para aquele produto. O projeto tem um nível de características que não foram bem identificadas. Isso vai gerar, logicamente, depois a gente, quando for fazer o resultado dimensional, vai gerar alguma coisa e vem daqui. E muitas vezes vem porque não foi feita a engenharia simultânea. Porque a gente não aproximou a manufatura do projeto, né? Fluxograma não contempla, muitas vezes, todas as operações. A gente tem suboperações que muitas vezes são muito importantes, que podem gerar problema. Transportar uma peça numa caçamba pode gerar um tremendo problema no processo produtivo. Isso está contemplado no fluxograma do processo? Porque muitas vezes essa peça que ele está transportando tem uma característica significativa, tem uma característica que a gente chama de especial. No transporte, ela pode cair da caçamba. E o que vai acontecer se ela cair da caçamba? Será que o nosso pessoal está conscientizado de pegar essa peça, tirar do fluxo e botar no material não conforme? Isso tudo deveria estar contemplado no nosso FEMEA de processo, para traduzir isso em controles. Então, muitas vezes, um fluxograma incompleto ele é causa de um problema. FEMEA, né, turma? Aí a gente sabe que temos aí todo tipo de problema nos FEMEAs. Falta de apoio, muitas vezes, da organização, FEMEA feito por uma pessoa só, FEMEA que é nada mais do que, nada menos do que uma cópia de outro FEMEA. Por quê? Porque a preocupação é gerar o documento. A preocupação é eu fechar a minha tarefa e não fazer com que esse documento seja uma análise de risco efetiva do futuro. O FEMEA é a tua empresa amanhã. Um mau FEMEA vai gerar um mau produto. Um mau FEMEA vai gerar refugo, retrabalho, reparo, custo de garantia, parada de linha de cliente, tudo que você não quer. E a gente se depara o tempo inteiro com FEMEAs muito pobres, muito superficiais. Lembrem-se, né, turma, que a gente faz muita auditoria. Então, isso não é uma coisa que a gente inventou, não. Isso é traduzido, na verdade, nos fatores históricos que a gente conhece. Planos de controle, muitas vezes planos de controle que não são seguidos corretamente. Hoje o PIPAP até obriga você, durante o PIPAP, fazer o plano de controle de produção completo.
Mas será que esse plano de controle representa realmente aquele risco que o cliente tem? Será que esse plano de controle, como eu digo, se fosse um muro, será que esse muro está evitando a passagem de um produto não conforme? Né? Inspeção com amostra que não é representativa, com amostra manipulada, uma inspeção com uma vontade maior do mundo de aprovar o lote. Será que eu coletei corretamente? Sobretudo quando a gente está representando a população, uma amostra é a representação da população, eu tenho que ter muito rigor em relação a isso. Isso é alguns relatórios de testes que faltam. Ah, não tive tempo de fazer, a minha máquina, poxa, peraí, como que a minha máquina não foi capaz de fazer? Você não conhece o escopo do teu laboratório? Olha lá o cenário de risco do PIPAP. Lá atrás, uma PQP, isso deveria ter sido visto lá na fase 2 da PQP. Quando você já começa a pensar nos equipamentos que você tem que associar para aquela característica, para aquele produto. E o APQP, logicamente, é traduzido. Lembrem-se que o APQP é a base, é a faculdade, são onde a gente estuda as matérias. O PIPAP é o TCC. Se eu não fiz um APQP robusto, eu não vou fazer um PIPAP robusto. PSW incompleto, faltando alguns dos documentos. Bom, aí é realmente uma falha muito gritante, né, turma? Você formalizar para o cliente a entrega do seu pacote do PIPAP, né, que é o PSW, com as 18 ferramentas lá, com os 18 os documentos necessários, e está faltando alguma análise, está faltando alguma coisa, aí é uma falha muito, muito grande, né? Hoje eu acho que isso aqui até não está acontecendo tanto. Isso sim, né, é um ponto importante, né? A gente ter esse alinhamento de fluxograma do processo, TME do processo, plano de controle, instrução de trabalho, poderia estar aí. Isso é uma falha muito grande que a gente percebe quando a gente roda PIPAP, tá? Falamos bastante disso já. E um processo que não tem a capabilidade. Aí entra aquela conversa, né, pessoal? Ah, Pedro, peraí. Mas eu vou fazer capabilidade do processo no meu PIPAP? É um processo novo. Eu estou avaliando, sei lá, 125 peças, 300 peças. Será que dá para eu fazer? Aqui você está fazendo um estudo inicial. O próprio manual fala. É um estudo. Você não está muito atrás do índice aqui. Você quer enxergar, eventualmente, os pontos que você tem que trabalhar em termos de causas comuns e causas especiais. Agora, se é um processo carry-over, se é alguma coisa que você já tem dado, você pode até já usar um CPK. Então, aqui a gente usa o PPK, que é aquele indicador das amostras todas, né, não por subgrupo, como é o CPK, porque a gente realmente tem algumas limitações. Isso é um fato. Esse é um ponto que tem que se tomar atenção. Não sei se dentro de uma análise de PIPAP eu já tenho que buscar a capabilidade de processo. O próprio manual fala que não, não é essa a intenção. A intenção é você entender o ponto de fraqueza, entender aonde está o problema dessa capabilidade. E por último, o estudo de MSA faltando. Então, esses cenários aqui, né, esses caras são normalmente alguns pontos que, se a gente aplicar corretamente os sinais dentro da estrutura do PIPAP, se a gente entender bem a relação entre projeto e manufatura, se a gente entender bem a relação do sistema organizacional, como que ele está propiciando um ambiente, vamos dizer assim, com uma entalpia boa, um ambiente positivo, um ambiente fértil, para eu ter uma boa produção, para eu ter, eventualmente, uma vida séria que faça o que ela tem que fazer, que é gerar dinheiro, dar lucro, e não produzir refúgio, e não produzir retrabalho, e não produzir custo de garantia. Então, esses sinais é a nossa busca. Então, ele ajuda a gente a concentrar esforços nessa análise, sobretudo nessas ferramentas que a gente acabou de falar aqui, onde a falha é mais custosa, obviamente, características funcionais, características significativas. Uma boa análise, ela é uma confiança que você traduz para o teu cliente, né? E não simplesmente se o processo está correto ou não. É falar para o teu cliente, olha, aquilo que você comprou de mim, aquilo que eu cotei para você, aquilo que você não tem condição de fazer, atribuiu a minha responsabilidade, eu faço e faço bem feito. Essa é a ideia do APQP e do PIPAP, traduzirem uma vida séria correta.
dentro da expectativa de gerar um processo com capacidade produtiva, com confiança e com as entregas no prazo. Então, quando que um PIPAP é efetivo, né? O que é um PIPAP efetivo? Quando ele é realmente usado como uma ferramenta de análise de risco. Aqui, quando a gente cumpre os prazos da submissão, quando a gente atende corretamente as datas estabelecidas pelos clientes, né? Quando os riscos são identificados de maneira precoce e me deem condição de eu gerar ações corretivas e preventivas eficazes. Quando tenho essa ligação clara entre FEMEA de processo, plano de controle, eu sempre gosto de associar também instrução de trabalho aqui, tá? E a parte de sistema de medição, CEP. Dados confiáveis, quando eu falo dados confiáveis, é a amostra honesta. Não adianta eu fabricar resultado positivo, porque o processo produtivo, o Ishikawa, ele não vai esconder os problemas, turma. Você pode tentar esconder os problemas manipulando as amostras, mas depois a peça vai em vida séria e você não vai conseguir manipular o Ishikawa lá na vida séria. Então, não adianta eu aprovar um PIPAP maravilhosamente bem, e aí, de novo, eu faço outro convite para vocês fazerem uma reflexão. Pensem aí na tua empresa, pensem nos últimos 10 PSWs que foram aprovados na sua empresa. Dos 10 últimos produtos que entraram em vida séria. Como que está a performance deles em KPIs, de retrabalho, de reparo? Como que está o custo de garantia? Vocês efetuam o FEMEA reverso, vocês voltam e corrigem o FEMEA, isso é muito importante. Isso gera uma maturidade excelente dentro do processo, onde você tem um ciclo vivo entre FEMEA, planos de controle e sistema de medição. Logicamente que aprovações mais rápidas trazem redução de custo, trazem satisfação do cliente, né? Se você desdobra para os seus fornecedores o gerenciamento da tua base de fornecedores, lembrem-se que 70% dos problemas hoje de custo de garantia estão na cadeia de fornecedores. O IATF vem demonstrando claramente essa preocupação. Vem orientando os órgãos certificadores a serem extremamente rigorosos nas auditorias de como você está gerenciando lá o 8.4 da tua norma, a parte de aquisição, tá? E a maturidade não é uma questão de burocracia, turma, não é documentação. E levar isso, lógico, acabei de falar, levar isso para a tua cadeia de fornecedores. Então, como que eu monitoro, né, desempenho, né? Através do FEMEA reverso, através dos CQIs, através de auditorias de processo. Ou seja, eu vou lá na fábrica e vou verificar realmente a performance do meu processo, como que isso está sendo tratado, como que foi o PSW em relação aos problemas que eu estou tendo. Por que que eu não olhei no meu PIPAP se eu estou tendo um problema de retrabalho? Por que isso não apareceu no meu PIPAP? Isso tem que ser retroalimentado. Lembrem-se que o APQP tem lá a fase 5, que é ação corretiva e retroalimentação. Isso tem que ser realimentado. Porque, logicamente, esses problemas pegos, de novo, ou nos FEMEAs reversos, ou nas auditorias, nos CQIs, ou na auditorias de processos, você tem que realimentar isso e melhorar, tornar os próximos PIPAPs mais robustos. Isso, então, é uma gestão proativa, não é nem ativa, é proativa, contínua, e baseada nos famosos lá, são 59 vezes a palavra risco. Quem é do mercado automobilístico, quem trabalha com auditoria, sabe que toda auditoria é baseada na abordagem de risco. Então, essa é a ideia da gente tentar. Então, esse risco tem que ser avaliado na análise do PIPAP, aprovação, lançamento, monitoramento contínuo. Então, a gente tem que entender que o PIPAP é sim um radar, é sim uma grande ferramenta para você prever o futuro. E aí, se você, quando aprova, você, de uma certa forma, você está aceitando esse risco. Lembre-se que ainda, lógico, por mais que você faça um PIPAP, a gente está fazendo, é uma corrida piloto, é uma amostragem, não é produção em série, mas ele já, como um bom radar, te revelaria os sinais disso daqui. Então, o PIPAP é uma ferramenta de
gerenciamento de risco, e não uma ferramenta simplesmente de produzir documento. Quando aplicado, ele elabora, melhora super a tua vida a sério, melhora muito as condições de qualidade junto a teu cliente, junto ao teu processo, diminui o custo, lógico, né? Então, ele oferece uma maneira estruturada de gerenciar o risco do processo, dando lucro. Turma, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês aqui nesse webinar.